Fala galera, beleza? Aqui tá falando o professor Denis. Nessa videoaula vamos estudar um pouquinho do princípio fundamental da contagem. Então vamos ver na prática como que a gente pode utilizar o princípio fundamental da contagem. Situação 1. Raíza tem 2 calças e 3 camisetas de cores diferentes. Ela vai à escola de segunda a sexta, mas não quer repetir o mesmo conjunto de calça e camiseta na mesma semana. Raíza conseguirá realizar o seu desejo? Bom, então para a Raíza se vestir, ela tem duas decisões a serem tomadas. Ó. Primeira coisa, ela tem que decidir qual que é a calça que ela vai utilizar. E depois ela tem que decidir qual que é a camiseta que ela vai utilizar. Então ela tem duas possibilidades para as calças e 3 possibilidades para a camiseta, certo? Então aqui eu construí uma árvore de possibilidades para a gente conseguir visualizar essas possibilidades. Ó. Então a primeira decisão a ser tomada, ela vai decidir a calça aqui. Eu coloquei uma calça preta e uma calça branca. Certo? Depois, ela tem que decidir entre a camiseta. Então, para representar, eu coloquei uma camiseta vermelha, uma amarela e uma verde. E aí, no final dessa árvore de possibilidades, cada raminho aqui no final, né, cada linha no final, representa uma das possibilidades que ela tem, cada uma das possibilidades. Então, ó, a primeira aqui representa calça preta e camiseta vermelha, calça preta e camiseta amarela, calça preta e camiseta verde, calça branca e camiseta vermelha, calça branca e camiseta amarela e calça branca e camiseta verde. Portanto, no total, ela vai ter 2 vezes 3 possibilidades. Ó. 2 calças, 3 camisetas, então ela vai ter 6 possibilidades de se vestir. Então, se ela tem 6 possibilidades, e são 5 dias na semana, então ela vai conseguir não repetir a forma como ela se veste durante uma semana. Vamos ver a situação 2, então. E se Raíza, além de 6 possíveis combinações de blusa e saia, tivesse ainda 4 chapéus diferentes? Quantos looks ela poderia montar? Bom, então agora a Raíza tem 3 decisões a serem tomadas, né? As duas primeiras são iguais à da situação anterior. A primeira é escolher a calça, 2 possibilidades. Depois escolher a blusa, que ela tem 3 possibilidades. Então até aqui a gente já viu, a gente fez no item anterior, que são 6 possibilidades, né? Cada uma das linhas finais aqui. Só que agora ela tem que tomar uma terceira decisão. A terceira escolha vai ser o chapéu, escolher um dos 4 chapéus que ela tem disponível aqui. Então, cada uma dessas decisões finais aqui, que a gente sabia até agora que eram 6, cada uma dessas vai ramificar em 4, certo? Então, para cada uma, vai ser multiplicado por 4. Aqui ficam 4, 4, 4, 4, 4, 4. Ou seja, para fazer essa conta, basta fazer 2 vezes 3, que é o 6 que a gente já tinha chegado, e agora cada uma delas vai ser multiplicado por 4. Cada uma delas vai virar mais 4, né? Vai virar 4. Então, fica no total 24. Então, são 24 linhas aqui no final, 24 maneiras dela se vestir, considerando 2 calças, 3 camisetas e 4 chapéus. Mais um exemplo, então, ó, a lanchonete de uma escola tem 3 tipos de lanche disponível, queijo, presunto e atum, e 4 tipos de suco, abacaxi, limão, pêssego e maracujá. E também 2 sabores de sorvete, chocolate ou coco. Se um aluno quiser escolher um lanche, um suco e um sorvete, quantas opções diferentes ele tem? Bom, então ele tem 3 escolhas. A primeira coisa é escolher o lanche, que ele tem 3 possibilidades, pode ser de queijo, presunto ou atum. Depois ele vai escolher o suco, e aí ele tem 4 possibilidades, abacaxi, limão, pêssego e maracujá, certo? Então aqui, ó, até essa etapa de decidir o lanche e o suco, ele tem 12 possibilidades, que são 3 do lanche e 4 do suco. Então 3 vezes 4 dá 12. Perceba que cada uma das linhas aqui representa uma possibilidade, né? O queijo e pêssego, presunto e abacaxi, atum e pêssego, atum e maracujá, cada finalzinho desse é uma das possibilidades. Então tem 12 possibilidades no total, certo? Só que agora ele tem que escolher um sorvete. E para o sorvete ele tem 2 possibilidades. Então, para cada combinação possível, que a gente já tinha calculado que eram 12 até aqui, para cada uma delas agora vai ramificar em mais 2, né? Ele pode escolher, cada escolha dessa ainda vai ramificar em chocolate e coco, chocolate e coco. Então, todo o resultado vai ser multiplicado por 2. Então, o número total de escolhas, lanche, suco, sorvete, vai ser 3 vezes 4, que é para escolher o lanche e o suco, e aí vezes 2, que é para escolher também o sorvete. No total vai ter 24 possibilidades. Bom, então o que é o princípio fundamental da contagem? Ó? Se uma decisão é composta por 2 etapas, onde há x maneiras de ocorrer a primeira etapa e há y maneiras de ocorrer a segunda etapa, então o número de maneiras de se tomar tal decisão é dado pelo produto x por y, ou seja, x vezes y. E pode-se generalizar isso para várias etapas. Então foi o que a gente fez, por exemplo, no da calça e camiseta, né?
Aqui o X seria as maneiras de se vestir, de quantas calças você tem aqui, né? Então são duas possibilidades. E depois as blusas ou as camisetas tem 3 possibilidades. Então qual a conta que você faz? Você faz 2 vezes 3. Pega o total de possibilidades da primeira escolha e o total de possibilidades da segunda escolha e multiplica. E o que diz também o princípio fundamental é que você pode fazer para quantas etapas você quiser, né? Aqui no enunciado está para 2, mas você pode fazer com quantas você quiser. Bom, então vamos resolver mais alguns exercícios. Uma sorveteria oferece 6 sabores diferentes de sorvete. Pode-se ainda escolher o sorvete na casquinha ou no copinho. De quantas maneiras diferentes uma pessoa pode fazer o pedido de um sorvete com um único sabor? Bom, então na prática, para resolver os exercícios, como ele não pediu quais são, ele pediu só quantas são, a gente não precisa construir toda a árvore de possibilidades, fazer todo aquele caminho que a gente fez. Ali foi só para a gente construir o nosso conceito. Agora a gente vai simplesmente calcular. Então, nessa sorveteria você tem 2 decisões a tomar. A primeira é escolher o sabor, né, do seu sorvete e depois escolher se é casquinha ou copo, certo? Depois de escolher cada um desses, você vai comprar o seu sorvete. Então, para fazer essa conta, quantas possibilidades tem que fazer? Você tem que pegar um total de sabores, multiplicar pelo total de casquinha ou copinho, né? No caso são 2, de quantos recipientes você pode usar. E aí, essa conta vai te dar o total de casos que você tem, total de possibilidades. Bom, então pelo enunciado, são 6 sabores e de recipientes são 2 possibilidades. Então o total vai ser 6 vezes 2, que dá 12. Portanto, a gente consegue responder a pergunta. Uma pessoa tem 12 possibilidades de fazer um pedido nessa sorveteria. Exercício 2. Temos 3 cidades, X, Y e Z. Existem 4 rodovias que ligam X com Y e 5 que ligam Y com Z. Partindo de X, passando por Y, de quantas formas diferentes podemos chegar a Z? Então aqui tem um desenho ilustrativo. Ó. Ele quer sair de X, passar por Y e ir para Z. Do X para o Y tem 4 rodovias possíveis. E do Y para o Z tem 5 rodovias possíveis. Então quantos caminhos diferentes pode-se fazer? Então, mais uma vez, tem 2 escolhas a serem feitas aí, né? Primeira é ir de X a Y, depois de ir de Y a Z. Então, para calcular o total de possibilidades, a gente vai pegar o número de possibilidades de ir de X a Y, multiplicar pelo número de possibilidades de ir de Y a Z, e aí isso vai nos dar a resposta do trajeto total, certo? Pelo enunciado, para ir de X a Y tem 4 possibilidades, e para ir de Y a Z tem 5 possibilidades. Portanto, multiplicando, a gente descobre que teremos 20 possibilidades no total. Portanto, partindo de X, temos 20 formas diferentes de chegar a Z passando pelo Y. Exercício 3. Um estádio de futebol tem 10 portões. De quantas maneiras diferentes uma pessoa pode entrar por um portão e sair pelo outro? Então, perceba que aqui tem uma condição um pouquinho diferente dos exercícios anteriores, né? Porque uma decisão influencia um pouquinho na outra, né? Aqui a gente quer entrar por um portão, mas precisa sair pelo outro. Bom, então aqui a gente tem 2 decisões a tomar. Qual o portão que a gente vai entrar e qual o portão que a gente vai sair. Então, para calcular o total de possibilidades, a gente vai pegar o total de possibilidades que a gente tem de entrar e multiplicar pelo total de possibilidades que a gente tem para sair. E aí, fazendo essa conta, a gente vai obter o resultado. Então, qual é o total de possibilidades que a gente tem para entrar? Pelo enunciado, são 10 portões. Então, a gente pode entrar por qualquer um deles, certo? Agora, na hora de sair, a gente não pode sair por qualquer um dos 10. A gente tem que sair por qualquer um diferente daquele que a gente entrou. Então, só sobram 9 possibilidades para a saída. Então, o total de possibilidades vai ser 10 vezes 9, que dá 90. Portanto, uma pessoa tem 90 possibilidades de entrar e sair desse estádio por portões diferentes. Agora, exercício 4. Uma avaliação contém 2 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma. De quantas maneiras diferentes essa avaliação pode ser respondida? Então, essa avaliação tem 2 questões só. Então, as nossas etapas são responder a questão 1 e depois responder a questão 2, certo? Só temos essas 2 escolhas para fazer. A questão 1 é uma questão de múltipla escolha com 5 alternativas. Então, a gente tem 5 possibilidades para responder o primeiro. E para a questão 2 também é uma questão de múltipla escolha com 5 possibilidades, certo? Então 5 para o primeiro, 5 para o segundo. Para calcular o total, a gente multiplica 5 com 5, que dá 25. Então a gente pode responder essa variação de 25 maneiras diferentes. Agora, exercício 7. Dispondo dos algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, só temos esses algarismos disponíveis, pergunta-se quantos números de 2 algarismos podemos formar. Então, a gente quer formar um número com 2 algarismos, né? Então, a gente tem 2 etapas de decisão aqui. Primeiro, escolher o primeiro algarismo, depois escolher o segundo algarismo, certo? Então, basta pegar
total de possibilidades do primeiro algarismo, total de possibilidades do segundo algarismo e multiplicar para chegar na resposta. Para o primeiro algarismo, a gente pode colocar 1, 2, 3, 4, 5, só esses que estão disponíveis aqui, então são 5 possibilidades. Agora, para o segundo algarismo também, né? Não tem nenhuma outra restrição, são os mesmos algarismos, então também são 5 possibilidades. Então, de quantas maneiras a gente pode formar um número de 2 algarismos? 5 vezes 5, 25, certo? Podemos formar 25 números com essas condições do item A. Agora, no item B, tem uma condiçãozinha diferente. Ó. Quantos números de 2 algarismos distintos podemos formar? Então, temos duas etapas aqui para escolher, né? O primeiro algarismo e o segundo algarismo. O primeiro algarismo, você pode escolher qualquer um dos 5. Então, tem os 5 possibilidades. Agora, para o segundo algarismo, tem que ser um algarismo diferente do primeiro. Então, das 5 possibilidades, eu já usei uma na primeira escolha. Então, só me restam 4 na segunda escolha. Portanto, para compor um número de algarismos diferentes, eu tenho 5 vezes 4, que só tem 20 possibilidades. Então, podemos formar 20 números com essas condições do item B. Agora, no item C, quantos números pares de 2 algarismos podemos formar? Perceba que aqui ele não falou mais nada sobre os números distintos, né? Só falou que são números pares. Então, duas etapas, escolher o primeiro algarismo e o segundo algarismo. E como agora a gente tem que pensar como que a gente compõe um número par, né? Para ser um número par, basta olhar para o último algarismo. O último algarismo tem que ser um número par também. E aqui disponível a gente só tem o 2 e o 4, né? Para formar isso. Bom, o primeiro algarismo tanto faz quem é o primeiro algarismo. Então, para o primeiro algarismo a gente tem 5 possibilidades mesmo. Para o segundo a gente só pode usar o 2 e o 4 para que esse número seja par. Então, a gente só tem 2 possibilidades. Então, no total, a gente tem 10 números pares possíveis de se formar com esses algarismos. Portanto, podemos formar 10 números com as condições do item C. Exercício 11. 15 pessoas participam de uma corrida. Sabendo-se que haverá premiação para os 3 primeiros colocados, de quantas formas diferentes poderá ser essa premiação? Então, vamos lá. Ó. A gente tem 3 etapas agora, né? Primeiro, decidir quem vai ser o primeiro lugar, depois decidir quem vai ser o segundo lugar, depois decidir quem vai ser o terceiro lugar, né? Bom, então para isso a gente vai pegar o total de possibilidades do primeiro, multiplicar pelo total de possibilidades do segundo e multiplicar pelo total de possibilidades para o terceiro. Fazer essa conta, a gente chega no total de possibilidades dessa premiação. Para o primeiro lugar, pode ser qualquer um dos 15 aqui, né? Então a gente tem 15 possibilidades. Então a gente já escolheu quem vai ser o primeiro aqui. Agora, para o segundo lugar, a gente só tem 14 possibilidades. Por quê? Dos 15, um já ficou em primeiro lugar. Então sobram 14 possibilidades para o segundo. E para o terceiro colocado, dos 15, 2 já foram utilizados. Né? Um está no primeiro lugar, outro está no segundo lugar. Então sobram 13 possibilidades para o terceiro lugar. Então, o total de casos aqui, o total de possibilidades, vai ser essa multiplicação. 15 vezes 14 vezes 13, que vai dar 2.730. Portanto, essa premiação pode ser feita de 2.730 maneiras diferentes. Exercício 12. Uma prova contém 10 testes do tipo verdadeiro ou falso. De quantas maneiras diferentes essa prova pode ser respondida? Então, vamos lá. Aqui a gente tem várias etapas, né? A gente tem a primeira etapa, que é decidir o que a gente vai assinalar na questão 1, depois na questão 2, questão 3, questão 4, questão 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, a gente tem 10 escolhas para fazer aqui, né? Então, a gente tem que pegar o total de cada uma delas e multiplicar. Bom, para a primeira questão, como se trata de verdadeiro ou falso, a gente só tem 2 possibilidades, né? Para a questão 2, a gente também só tem 2 possibilidades. Para a questão 3, a gente também só tem 2 possibilidades e assim por diante, né? Cada uma delas só tem 2 possibilidades. Então, o total de maneiras vai ser essa multiplicação grande aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes, né? Então, isso aqui é o 2 elevado à décima, né? Potência, 2 elevado à décima, que dá 1024. Então, de quantas maneiras podemos responder essa prova? Essa prova pode ser respondida de 1024 maneiras diferentes. Beleza, pessoal? Valeu!